Olá, caros telespectadores da Vale TV. Estamos chegando para mais um programa Valores da Nossa Terra. Programa este que tem por objetivo colocar em perspectiva, em evidência, histórias, feitos e obras de homens e mulheres aqui da nossa região, né? E que possam ser consideradas, levadas, né, como exemplo para o nosso dia a dia. O nosso programa vai ao ar às quintas-feiras pelo canal 14 da NET, aqui de Novo Hamburgo, Campo Bom e região, e também pelo canal 6 da cidade de São Leopoldo. Para esse programa de hoje, nós contamos com a ilustre presença do Dr. Alceu Mário Feijó Filho. Com todo respeito, isso é nome de brigadeiro do ar, né, professor Feijó? Para falar conosco sobre o nosso querido aeroclube aqui da cidade de Novo Hamburgo, que é um instrumento, né, costumo dizer, uma ferramenta também do desenvolvimento regional. Um dia chegaremos com a consciência coletiva do quanto este aeroclube pode representar em termos de desenvolvimento para a região. E hoje nós vamos aqui conversar com o Dr. Feijó sobre aonde está hoje o aeroclube, quais são os seus grandes desafios e como ele vem se inserindo na comunidade hamburguense e região. Seja bem-vindo, doutor Alceu Feijó, me permita chamá-lo assim? Não sou doutor. Para a nossa conversa de hoje. Seja bem-vindo. Eu que agradeço esse convite, Antônio. Sempre muito importante, muito positivo vir aqui na Vale TV conversar sobre o Aeroclube de Novo Hamburgo. Eu agradeço esse convite. E o Aeroclube assim, está inserido na comunidade, né? Ele já há 75 anos, nesse ano agora, em janeiro, fez 75 anos de existência, quando ele foi inaugurado. E ele tem uma importância assim, muito considerável, porque, como nós estávamos falando, a aviação é muito importante para o Brasil, pelas dimensões do país. E, então, assim, a formação de profissionais para atuar nessa área, ela vem, em todos esses anos, ela vem diretamente dos aeroclubes. Então, os aeroclubes é que formam os profissionais para que vão atuar na aviação. Isso é importante, e nós conversamos antes, que a população tenha presente o histórico da aviação nacional e da importância dela para o próprio processo, né, de desenvolvimento social-econômico e até político do país, né, e que se possa olhar daqui para o aeroclube não só como um local, né, de regozijo de alguns que têm recursos, né, ou de recreação, mas como um instrumento, né, uma ferramenta efetiva de inserção social e de desenvolvimento, né? Então, essa sua história, em poucas palavras, como é que o senhor situaria a aviação no país e as consequências para nós termos esse país que hoje temos, né? Por exemplo, assim, hoje a região assim que mais desenvolvida no país, que vem se desenvolvendo, principalmente no setor de agricultura, é o Centro-Oeste, né? Bom, o Centro-Oeste, há 30, 40 anos atrás, era só selva aquilo lá. Não existia estradas, né? Então, assim, o desenvolvimento daquilo ali se deu nas asas dos monomotores, dos bimotores, né? É a única forma de se deslocar naquela região. Então, hoje, aquilo muito pela aviação. Voltando a dizer, assim, as dimensões no Brasil sempre precisou da aviação. A aviação é muito importante para o Brasil. E tu vê, assim, ela é importante na Europa, que não tem essas dimensões. Imagina aqui, né? Então,
se deu assim esse desenvolvimento todo, né, naquela região foram nas asas dos pequenos aviões, né? E para isso precisa profissional para atuar. Exatamente isso. E é onde entra o Aeroclube, né? Que na época ali na década de 40, quando o Getúlio Vargas criou o Ministério da Aeronáutica, nomeou o Salgado Filho como primeiro-ministro, ele foi abordado pelo Assis Chateaubriand, que era o repórter dos Diários e Associados, e o Assis era entusiasta da aviação. E ele viu o seguinte, que a aviação estava no setor militar e algumas empresas estrangeiras, como a americana, né, a Panamérica, no Sindicato Condor, que era uma empresa germânica, né? O brasileiro não tinha nada. Você tinha uma ideia que o brasileiro não tinha uma capacidade assim de pilotar um avião, né? As questões assim de mental e tal, de inteligência. E o Chateaubriand não concordava com isso. Então ele chegou no ministro e disse, olha, nós temos que fazer o seguinte, ministro, cada município do país precisa ter um avião, precisa ter uma pista, um hangar, um aviãozinho e um instrutor de plantão para ensinar os jovens da cidade a pilotar avião. E ele montou então a campanha nacional da aviação, né, divulgação, jornais e rádios, e houve assim um desenvolvimento nesse sentido. Só que hoje, dos mais de 5 mil municípios do país, menos de 100 possuem isso, que tem assim uma pista com uma escola assim homologada, né, para ensinar a questão da pilotagem de avião. E Novo Hamburgo tem. Outra questão assim do Aeroclube. O Aeroclube, ele mantém o aeródromo de Novo Hamburgo. Então, é o Aeroclube que mantém. Existe um aeródromo em Novo Hamburgo. Qual é a importância disso? Bom, são inúmeras as vantagens de um município ter uma pista, né? Por exemplo, assim, as questões aqui de Novo Hamburgo, de indústria, para a região, né, de trazer empresas para trabalhar, para atuar aqui. Esse empresário vem de avião. Ele tem o jato dele, né, Luciano Hang. Ele vai nos locais onde ele vai implementar as lojas dele, ele vem de avião. Então, isso é uma importância. Por exemplo, assim, aqui no desenvolvimento de Novo Hamburgo, toda a mão de obra que migrou para cá entrou pela rodoviária. Agora, o empresário, para trazer esses empregos que hoje estão faltando aqui, esse empresário, ele vem de avião. Ele precisa de velocidade, né? Aviões a jato e tal. Esse nosso aeródromo aqui ele tem restrições para um avião a jato, porque a pista não é asfaltada. Então é uma coisa que tem que ser vista, né? Que assim a comunidade tem que entender isso aí, que é necessário asfaltar, iluminar a pista para que a região tenha um aeródromo aqui. Há 15 anos atrás nós tínhamos aqui em São Leopoldo, na Vila Charlau, uma pista, nós tínhamos em Novo Hamburgo, tinha em Sapiranga. Hoje só tem aqui. Então é importante para a região preservar esse aeródromo aqui em Novo Hamburgo, porque ele atende toda a região, né? Então, assim, por exemplo, assim, no Vale Paranhama ali, tem empresas ali que possuem aviões. Não pode descer aqui, desce em Porto Alegre, o avião fica em Porto Alegre, com um custo assim elevadíssimo, né? Poderia vir para cá, essas aeronaves. A integração, né? Hoje ela se dá, o aeroclube, o aeroporto, ele é um fator de integração, né? Exatamente. Econômica, né? Então não é um local para privilegiados, pelo contrário, né? Exatamente. Não, nessa questão assim, por exemplo, assim, na escola, 80% dos alunos que estão ali cursando são meninos com baixa condição financeira, né? Em muitos casos a gente faz um milagre ali para que ele saia piloto, para que ele realize o sonho dele, né?
Nós temos ali um grupo de pessoas em melhores condições, né, que tem o seu hangar, tem seus aviões, é um hobby deles assim. E essas pessoas são muito importantes para o clube. Elas dão um suporte. Tem momentos, em situações de dificuldades, elas dão um suporte para que a gente possa manter os programas de ensino para aqueles meninos com menos condições, né? Isso. Então tudo isso é um entrosamento ali muito bacana, muito interessante que faz a coisa andar, né? Porque eu digo o seguinte, assim, aqui no oeste da cidade a gente tem um estabelecimento de ensino muito importante, ensino profissional, né? Que é o Liberato. Sim. Está aqui no extremo oeste da cidade. No extremo leste a gente tem outro estabelecimento de ensino, que é a escola, né, de pilotagem do Aeroclube de Novo Hamburgo, que também nós estamos ali formando profissionais de altíssima qualidade técnica. O que nós ensinamos aqui está sendo ensinado lá no Japão, nos Estados Unidos, na Austrália, porque a aviação ela é internacional. Exato. Né? Então, assim, o avião sai daqui, vai para a Austrália, do outro lado do mundo. Então, assim, as normas, as normativas, elas têm que ser as mesmas, né? A linguagem, as normativas são iguais, então, são universal. É um ensino, assim, de muita qualidade técnica e muito conhecimento, né? Isso aí tudo... O jovem entra no aeroclube só com um sonho. Eu quero ser aviador. E curso, não tem um tempo específico, mas esse tempo está muito ligado assim às condições financeiras, né? Ele cumprir as horas de voo. Mas em média, assim, ele entra com um sonho, 2 anos depois, 3 anos depois, ele sai apto para sentar de copiloto na cabine de qualquer empresa no mundo. Ele sai habilitado para Boeing, Airbus, essas coisas aí tudo. Impressionante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, e voltamos no segundo bloco, também para falar um pouco mais sobre o nosso aeroclube e os seus grandes desafios para os próximos anos, né? Tendo em vista a sua relevância nesse ponto que o senhor tocou, como também um instrumento de formação de pessoas habilitadas a ocupar, né, essa atividade, que é uma atividade fundamental para o país, né, e de grande retorno para quem faz o curso. Né? Vamos fazer um intervalo e voltamos assim. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que hoje tem o privilégio de receber o senhor Alceu Mário Feijó Filho, presidente aqui do nosso Aeroclube de Novo Hamburgo. Doutor Alceu, quais são os grandes desafios do nosso Aeroclube para os próximos anos? Agora, onde é que está o planejamento? Qual é a demanda assim, mais premente que nós temos hoje lá? Bom, os desafios, eles são diários, né, Antônio? Assim, o grande desafio é manter ele funcionando. Tá? Os desafios, assim, as dificuldades são muito grandes. Mas a gente vê o seguinte, a gente tem problemas, né, muito grandes ali. Um deles agora é o muramento, que graças ao senador Heinz e agora a prefeitura vai ter que fazer o andamento desse processo aí. A gente conseguiu essa verba, né, para isolar o campo por questões de segurança. Sim. Por questões de segurança.
tanto para os aviões como para algumas pessoas ali que eventualmente adentram o local, né? É uma área de segurança de voo ali. Então, a gente tem que isolar, isso aí é necessário. Outra questão muito importante, que o senador também está nos ajudando nesse sentido, é asfaltar a pista. Asfaltar a pista para que a gente possa receber aeronaves de mais qualidade, né? O jato puro, ele, digamos, a pista ali, ela comporta pelas dimensões, mas a turbina, ela é de saibro, né, de pedrinha, então ela aspira aquilo ali, danifica, então realmente ali não tem condições desse tipo de avião descer. E dando essa condição para esse aeródromo, né, isso aí vai beneficiar toda a região, tá? Pessoas, empresários. E existe muito empresário aqui da região que nos procura no sentido de utilizar o aeroclube, que eles pretendem comprar aviões, né? E querem utilizar o aeroclube, o aeródromo, não o aeroclube, o aeródromo. E, então é importante assim que a gente dê condições, né? Que o município dê condições, asfaltando, iluminando para a operação noturna, né? Para não ficar restrito o horário de chegada, de saída, né? Pode decolar a qualquer horário da noite ou pousar também, tudo isso com segurança. Então, no momento, esse é o grande desafio, né? É buscar condições desse melhoramento no aeródromo. Isso é muito importante para a região, né? Porque não é só um fator de integração potente, como também de desenvolvimento, né? Porque se o Aeroclube de Novo Hamburgo pudesse operar num patamar superior ao que vem operando, nós teríamos a produção de emprego e renda ali também, né? Porque Exatamente. as pessoas não vão deixar de ter o seu avião, tem, só que o deixam distante daqui. E se ele ostentasse as condições mínimas ali para poder fazer esses pousos e decolagens que o senhor fala, outros da região também se encorajariam a ter o seu avião. Exatamente. Né? Então, exatamente. E isso faria toda a diferença. Né? Exatamente. E o Aeroclube forma os profissionais para atuar. Este que é um ponto assim que eu julgo capital, né? Como o senhor pontuou ali, o país ele é, né, um país de dimensões continentais e não há como se pensar o desenvolvimento nacional sem termos fortemente presente a aviação, que se pode dizer que no país ela é acanhada ainda, né? Sobretudo no que diz respeito ao transporte de carga, sobretudo dentro de estados. Nós temos as grandes companhias que fazem isso, mas poderia ser melhor, poderia ser amplificado esse serviço se tivéssemos mais pontos, né, de conexão, né, no estado. Né? Exatamente. É que tem uma questão, Antônio, para que tudo aconteça, principalmente quando se necessita assim, de um valor expressivo para, por exemplo, asfalto de pista, o próprio muro, a gente precisa do apoio do Estado. Do setor do Estado, setor político, né? Do Estado, mas quem diz quem é a figura que está lá é o político. Tá? E daí é que cria a situação problemática. Por quê? A aviação, as pessoas que estão envolvidas na aviação é um grupo muito pequeno. Muito pequeno, assim, a obra é enorme, mas por poucas pessoas. Bom, isso não gera voto. Então, assim, se tu botar um valor expressivo numa obra que é importante, digamos assim, no aeródromo, assim, o retorno para o político é pequeno. Aqui no Hamburgo é meia dúzia, nós somos meia dúzia ali. Então, assim, o político ele tem que ter uma visão muito além do benefício de votos que ele teria. Da próxima eleição. Exatamente. Então, qual é o benefício político do senador Heinz? Então, o que a gente vê? Ele está tendo uma visão além disso. Sim. Né?
Então, essas que é a nossa dificuldade de É conseguir. que a aviação, assim como a saúde, né, elas, dado também esse mosaico político que se forma ao redor de um modal de transporte como é o aeroporto, ou de uma área de serviços como é a saúde, você está encastelado numa região e com um mosaico de vários partidos Exatamente. que se brecam, que se freiam, né? Exatamente. Portanto, quando eu tive o privilégio de, com o Heinz, disputar as prévias em 18, dentro do meu programa lá estava isso como um projeto de desenvolvimento regional. Isso tem que ser uma questão de Estado, para ficar suprapartidário. Exatamente. Porque o impacto, né, da aviação, aqui nós estamos falando não só do transporte de cargas, prestação de serviço, e sobretudo de turismo, que é uma outra indústria pujante que está aí, né, e que precisa e vive demais da aviação, né? A aviação é fundamental para o turismo, né? Sobretudo esse interestado, etc. Né? É um casamento então, perfeito. se nós não tivermos um projeto de desenvolvimento no Estado contemplando essas frentes, e nós temos várias regiões que contemplam hoje, né, vou chamar até, vamos elevar, né, não só um aeroclube, mas já um aeroporto de pequeno, médio porte, né, e como aqui em Novo Hamburgo se tem condição de ter, sobretudo como um aporte, um suporte também a Porto Alegre, que às vezes enfrenta seus problemas. Exatamente. Né? E a Serra, e sobretudo aqui a região das Hortênsias. Não tem como isso não ser um projeto de desenvolvimento regional. Né? Então, quando eu vejo os candidatos discutindo o desenvolvimento do Estado e não levando em consideração certas realidades, nós já podemos, né, Alceu Feijó, dizer que o projeto está aí, mas ele não vai ter a potencialidade de transformar que nós entendíamos que ele poderia vir a ter, porque não contempla certas realidades que são fundamentais. Né? Se falou aqui já, né? A aviação ela foi o motor, né, propulsor do desenvolvimento de uma série de regiões. E hoje, dado o modelo de negócio que nós temos pela internet, né, pelos meios digitais, o translado de mercadorias e também de outras experiências de serviço é fundamental. Né? A aviação, de novo, é chamada da... que precisamos migrar, inclusive, desse modelo rodoviário, que é caro, dispendioso, e que nós não conseguimos suportar mais. Né? Então, a aviação ela é chamada a cumprir um papel relevante. Só que precisa entrar no radar, né, daqueles que vão fazer, né, a gestão, né, dos destinos do Estado. Então, você sente, né, e o senhor acabou de dizer, que tem essa lacuna, tem essa dificuldade, né, porque a atividade ela pode ter um pequeno impacto eleitoral para aqueles que são diretamente ali, digamos, contemplados, né, com alguma atividade ou algum investimento, mas para a coletividade, para a sociedade, ele é imenso. Nós estamos tendo uma dificuldade, talvez, de traduzir isso, né? Exatamente. Para o realizador de negócio, aquele que tem, né, a prestação de serviço. Ou seja, nós precisamos hoje de integração e velocidade, é isso. E é isso que o avião permite, né? Exatamente. Exatamente. Então, às vezes eu fico observando alguns movimentos e eles, digamos assim, a decisão ela fica muito aquém do quanto ela poderia ter de benefício para todos nós, né? Mas voltando nessa questão da formação, que eu acho que ela é muito relevante e deveria ficar bem pontuado, sobretudo aqui para a nossa juventude, ou para aqueles que estão em busca de uma nova oportunidade de carreira, né? O senhor sabe, né, senhor, que todos nós hoje, a nossa geração, eu estou com 57, mas os mais novos vão ter que ter 2, 3 profissões, né, para dar conta dos desafios da vida. E ser piloto no país é uma atividade relevante e de futuro. Então, para fazer os cursos lá no Aeroclube de Novo Hamburgo, presidente, a quem se reporta? Tem telefone? Se dirige ao Aeroclube? Como é que faz? Não, pode se dirigir pessoalmente, né? Sim. Pode telefonar, o 3595-3814. A secretaria lá está sempre à disposição para atender essa demanda aí. E realmente, assim, cada vez mais o Brasil precisa da aviação, a aviação precisa de profissionais. E tem uma questão assim muito, muito interessante no aviador. Não tem nenhum que esteja lá ou que já esteve lá fazendo o curso que não
não entrou esse negócio que não fosse por um sentimento assim específico. É amor mesmo. Então, todo mundo lá gosta, ama aquilo ali. Não tem aquela coisa, você é piloto, isso aí dá um salário bom e tal, você é piloto. Não. Porque as dificuldades, assim, as barreiras que surgem, né, técnicas, de habilidade, de pilotagem, os desafios são consideráveis. São grandes. Né? Então ele terminou, ele é um vencedor. Eu vejo assim, às vezes, a gente recebe as escolas lá para ir visitar o Aeroclube, tudo pequenininho. 4, 5 anos lá, as professoras levam, a gente acolhe, determina um instrutor para mostrar, fazer um acompanhamento, fazer uma palestrinha ali, bacana, né? Então, tá aquele grupinho lá no fundo do hangar, em volta com as professoras e o instrutor lá mostrando como é que funciona. Então, lá no fundo do hangar. Daí decola um avião, dá o barulho do avião. Tem 3 ou 4 que saem correndo, esquece ali aquela palestra e querem ir lá olhar o avião. Esses têm esse espírito. Eu digo, esses são potenciais aviadores. É uma coisa impressionante. Uma vez uma senhora me procurou, ela tinha um estabelecimento no centro, aqui na Galeria Hamburguesa. Ela disse, Feijó, fiquei sabendo lá que tu é lá do Aeroclube, né, e tal, assim. Eu tenho um menino, e eu acho que ele gosta muito disso aí. O quarto dele, as paredes é lotado de recorte de foto de avião e tal. E se a gente vai num restaurante, em qualquer lugar assim, que tenha um ventilador no teto, uma hélice girando, ele passa o tempo todo olhando para cima e esquece a comida e o que está fazendo. Daí eu disse, olha, o caso dele é grave. E tem uma clínica aqui no Hamburgo, lá no bairro Canudos, que é o Aeroclube, leva ele lá. Bom, hoje ele é piloto agrícola, atua lá em Goiás, lá já há bastante tempo, né? Ele realmente foi. É essa coisa, assim, todos nós temos, assim, desde pequeno, aquela fixação por essa atividade, né? É verdade. Nós vamos chegando ao final do nosso programa, né? Vou deixar também, lhe agradecendo, deixar o senhor dar uma mensagem que o senhor queira dar aqui para os nossos hamburgueses e região, né? Então, o senhor fica à vontade. Eu quero dizer o seguinte, assim, o Aeroclube, tá, de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tem o privilégio de ter essa escola de formação de pilotos. Nós temos ali, hoje tem aluno de São Paulo, São Cepé, São Borja, tu vê? Já tivemos aqui uma menina que veio de Manaus, ela veio de Manaus para cursar aqui. E eu questionei ela na época, eu digo, pô, Milka, entre Manaus e Novo Hamburgo tem bastante locais, podia ter ficado aí no meio, né? Ela disse, não, Feijó, mas o conceito da escola de Novo Hamburgo é diferenciado, por isso que eu vim para cá. Então, assim, para todos os jovens aqui de Novo Hamburgo que têm esse interesse, essa vontade esse amor assim enrustido pela aviação, o Aeroclube está ali para isso, para realizar esse sonho, para que ele se projete dentro de uma profissão assim muito técnica, né? Muito estudo e tal, mas assim que realize o seu sonho ali. O Aeroclube de Novo Hamburgo está à disposição para isso. Tá certo. Muito obrigado, senhor Alceu Mário Feijó Filho, pela sua presença aqui. Sucesso à sua gestão, ao Aeroclube, né, que ele consiga achar o seu rumo aí ao longo desses anos que são difíceis, que teremos pela frente, né, e encontre em nós e também um parceiro lá para aquilo que for necessário. Nós agradecemos pela presença aí e vamos nos despedindo, prometendo voltar na semana que vem com mais uma entrevista, né, de relevo aqui para a nossa cidade.